Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E vamos aqui esmiuçar um pouco mais sobre este assunto dos servos, os servos na igreja, você ser servo de Deus, tanto na igreja como fora dela também, que talvez é mais importante ainda, você ser servo de Deus fora da igreja também, no seu serviço, no seu estudo, na sua escola, faculdade, seja aonde for, você ser católico, ser servo de Deus, não somente na igreja. Tá? E aqui, continuando nesse assunto que causou algumas polêmicas, e falando exatamente assim que só de eu estar falando aqui já é algo, eu considero um grande milagre de eu estar falando na internet, falando para vocês, porque quem me conhece sabe que eu sempre tive uma timidez impressionante, tá? Principalmente alguns anos atrás eu era muito pior e chegava a ser uma doença mesmo, a timidez, tá? Em épocas de escola, até um pouco após a escola, aí eu comecei a ir à igreja, comecei a me enturmar em grupos de igreja, até eu conseguir melhorar e conseguir falar alguma coisa. Até hoje eu tenho dificuldade de falar em público, mas quando Deus quer, o próprio Deus, tá a palavra de Deus que o Espírito Santo vai te inspirar, tá? Não importa, você pode, se você tiver confiança em Deus, Ele vai pôr palavras em sua boca, porque você vai falar de Deus. Então você que é tímido ou tímida, Deus pode falar por você, é só confiar. Eu sou um exemplo disso, que assim, eu não sou perfeito, não sou ninguém, tenho meus defeitos, tenho uma timidez impressionante ainda, mas graças a Deus consegui superar muitas coisas na minha vida. Me casei, sou pai de 3 filhos, tá? Consigo falar aqui na internet e pelo retorno que eu recebo de muita gente, graças a Deus, tem me feito entender, as pessoas estão entendendo, as pessoas têm gostado, Então eu até me surpreendo, com essas coisas que têm acontecido, de eu ter feito trabalhos na internet que as pessoas não criticam o meu jeito de falar, nem nada, e prestam atenção no assunto que está sendo abordado. Então é muito bacana isso. E agradeço sempre muito a Deus por conta disso, que Deus sabe todas as coisas, Deus sabe como foi difícil minha caminhada até aqui. Bom, para o primeiro vídeo, eu vou fazer alguns vídeos a respeito disso, sobre ser servo de Deus. Primeiramente, servir a Deus, ver o que é certo, o que é errado, não servir aos homens. Tá? Você quer ser servo de Deus, sirva a Deus. Na igreja é muito bom você se enturmar, você ter os seus amigos, você... Para mim foi ótimo, quando eu era adolescente, até um exemplo eu falo para os jovens, os adolescentes, as crianças, entrem na igreja, participe de grupos da igreja. Primeiramente o jovem entra não por Deus, muitas vezes, entra para fazer amizade mesmo, isso é normal. No meu caso foi assim, eu consegui amizade e fui crescendo, fui amadurecendo na fé. Tá? Não é assim da noite para o dia, como muita gente prega. Muita gente fala, a pessoa tem que se converter, tem que ler não sei quantos livros, a Suma Teológica, a teologia. Não. Primeiramente você primeiramente você entra na igreja sem saber de nada, apenas com o seu coração, apenas com o seu desejo de servir a Deus. Então o servo de Deus tem que ter o desejo de servir a Deus, ter uma boa acolhida. Vamos focar aqui numa acolhida. Vamos focar nesse primeiro vídeo na parte da acolhida. Nos próximos vídeos falo da humildade, falo de como ser servo de Deus nesse vídeo aqui, e peço a sua ajuda de compartilhar o vídeo, e os vídeos que virão a partir daqui. A boa acolhida. Você que é antigo na igreja, saber acolher os novos. As pessoas novas, os jovens, você que é jovem, que está muito tempo, acolha, não tenha inveja, não tenha medo de perder, sei lá, o posto, alguma coisa assim, que é uma coisa que não tem nada a ver com isso, que muitas pessoas se preocupam, aí formam grupinhos, panelinhas. Eu falo assim, de uma maneira geral, muitas pessoas encaram de uma maneira... muitas pessoas que eu conheço de igreja pensam que estou falando com elas, mas não é. Tá? Eu falo de maneira geral aqui, não estou falando de pessoa, não estou falando de um sentido pessoal com alguém. Tem pessoas que estão encarando como se fosse, quando eu estou falando delas, pessoas da igreja próxima onde eu fui e tal, e assim por diante. Mas não é. Estou falando de maneira geral. A igreja
em geral, tem essas coisas, as panelinhas, as pessoas que querem ser melhores, as pessoas que não deixam os outros entrarem, as pessoas que querem cargos na igreja. Tá? Mas eu estou falando para uma pessoa, estou falando num sentido geral, do que acontece. Né? Então, a humildade vem muito disso, uma boa acolhida. Assim como eu fui bem acolhido quando eu era adolescente, né, com a minha timidez, eu fiquei anos indo para a igreja quietinho lá, ia no grupo de jovens, ficava lá quietinho, não falava nada, só acompanhava. Aí depois de muitos anos eu fui chamado para ir para trabalhar, fazer parte de um ministério da igreja, ministério de música. Isso foi muito bom para mim, que foi a porta de entrada para a igreja. Tá? Foi a porta de entrada, ministério de música, comecei a fazer amizades, tudo mais. Foi um período muito bom para o meu crescimento espiritual e também pessoal, para acabar com a minha timidez e assim para outros tipos de coisa também. Pessoas que têm impulsividade, pessoas que têm problemas com vícios, outros tipos de problema. São pessoas que são nervosos, raiva, explosivos. Vão para a igreja. Então tem que ter acolhida, você tem que ter o espaço para essas pessoas, para elas melhorarem. Porque tem pessoas que não sabem nada da igreja ainda e você tem que ter a paciência de trazê-las, explicar, trazer para a igreja. Mesmo que elas não entendam agora, que elas não venham muitas vezes por Deus, venham pela aquela amizade, pela diversão, porque toca, porque canta. Muitas pessoas criticam por causa disso, mas quem está começando é assim mesmo, principalmente os jovens. Mas com o tempo ela vai amadurecendo. Comigo foi assim. Então, a boa acolhida é muito importante. Tá? Hoje eu sou adulto, hoje eu tenho a consciência das coisas, então quando eu vejo alguma coisa eu sei, entendo mais ou menos, não sou um especialista da igreja católica, entendeu? Mas algumas coisas eu entendo. Infelizmente eu vejo muitas coisas que são preocupantes e tristes dentro da igreja. Tá? De pessoas que também entendem das coisas, mas ficam naquelas e não são boas acolhedoras. Não estou falando de ninguém, gente. Não estou falando de pessoas que eu conheço, não estou falando de um estilo pessoal. Estou falando de estilo geral. Ok? Inclusive depoimentos que eu recebi de pessoas, né? Depoimentos que eu recebi de pessoas de vários lugares do Brasil. Eu tenho um grupo de WhatsApp e pessoas falam, olha, lá na minha igreja acontece isso, na minha igreja aconteceu isso, eu tive que sair do grupo porque estava acontecendo isso, pessoas me excluíram. Tal. Então, é muito triste essas coisas. Pessoas que querem, às vezes têm ideias de pôr alguma coisa e lá o coordenador não aceita, não ouve, não deixa a pessoa crescer, a pessoa se expressar. Né? Então, é muito, muito disso. É muito disso acontece na igreja. Então isso tem que acabar, tem que ir acabando. A igreja tem que ser acolhedora e todos nós somos iguais. Não existe cargos na igreja. Todos nós temos que ser iguais. Nós temos que tratar os outros como igual, para que eles cresçam na igreja e dê frutos. Todos nós temos que ir à igreja para amadurecer e dar frutos. Tá? Olha que coisa boa. Olha que coisa boa quando uma pessoa é da igreja. Como, por exemplo, o Frei Gilson, teve um depoimento do Frei Gilson que ele falava que ele era coroinha e era um mau coroinha. Ele falou que não era muito bom como coroinha, mas ele continuou e começou e deu frutos lá na frente. Ele melhorou, foi evoluindo e hoje ele é o Frei Gilson. Né? Reza o rosário com milhares de pessoas todos os dias. Então, pense bem nisso, seja acolhedor. Você que está há mais tempo, acolha as pessoas novas, acolha as pessoas que estão com você. Não faça diferenciação de pessoas. Convide as pessoas para a igreja, os jovens, os adultos, porque é muito bom estar na casa de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.